Fala galera, beleza? Bans na área com mais um Nosso Papo, aquele bate-papo descontraído com sempre alguém envolvido aí na nossa cultura nerd que gostamos tanto. E antes de chamar o nosso convidado, vamos passar para aqueles nossos lembretezinhos básicos, hein? Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever. Se inscreva lá, dá uma forcinha pro canal, ative lá as notificações, curta o vídeo e compartilhe. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade agora também no YouTube. Se você estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast, não se esqueça de nos avaliar. Dá seu joinha lá, coloca sua estrelinha, enfim, nos ajude a crescer. E, para quem gosta das redes sociais, nos sigam lá também. Tem sempre algum meme nerd e sempre as atualizações aqui do nosso canal do Bans Pod Nerd. @BansPodNerd. Nas principais redes sociais, o Bans Pod Nerd está. Sem mais delongas agora, vamos chamar o nosso parceiro de hoje, porque ele é responsável por um grande canal de tecnologia gamer aqui do nosso querido YouTube brasileiro. No nosso papo de hoje, temos o prazer de receber Goticose, o GOT do canal Detonando Geek. Bem-vindo! Obrigado, cara. Obrigado, galera. Obrigado a galera do Bans Podcast aí por estar acompanhando. Obrigado pelo convite também, Bans. Espero que seja um papo gostoso, espero que todo mundo goste aí. Então senta, relaxa, fica de ouvido aí. Vamos comentar sobre bastante coisa. Tá saindo uma surpresa aqui, eu não sei qual vai ser as perguntas que vêm. Tomara que venha alguma treta que a galera fica feliz, né? Não é treta não. Aqui é de boa, Treta já basta que a gente passa no dia a dia, rapaz. Então senta aí e curte o papo. Vamos bora lá. Então vou começar então. Uma coisinha bem simples, bem básica, justamente para as pessoas que não conhecem o canal Detonando Geek passar a conhecer. Então, para começar algo bem simples mesmo, eu gostaria que você contasse resumidamente aí, Gotti, a história do canal, como começou, se a premissa de lá atrás é a mesma premissa de hoje. O que você pode contar para a gente, para o pessoal que ainda não conhece o seu trabalho? Bom, o DG ele é um canal, né, o Detonando Geek, a sigla que a gente coloca hoje, DG também, ele é um canal de tecnologia de games. A gente trabalha com tecnologia principalmente focada em análises técnicas, análise da parte do software do game. A gente começou lá atrás, na E3 de 2013, com um vídeo bem ruim, que era tipo assim, era uma brincadeira. Antes disso tinha um blogzinho que também era uma brincadeira. Eu trabalhei 20 anos com TI e antes disso a gente fazia uma brincadeira com blog. Aí eu criei esse canal para o blog. Ele chamava era Geek o nosso site. E eu ia fazer uma coluna de detonados nesse blog. E aí ficou Detonando Geek. Só que nunca rolou nenhum detonado de nada. Nunca teve nenhum vídeo. Eu fui colocar o primeiro vídeo no canal, foi em 2013, na E3 de 2013, no finalzinho do ano, em junho, né, na verdade. E eu ainda fiz com aqueles personagens do Kinect 360 antigos que eu tinha até vergonha de mostrar o rosto. Foi o primeiro vídeo do canal. Esse foi o marco, assim, do Detonando Geek. E aí depois, a gente foi evoluindo e o propósito do canal era sempre passar a experiência de tecnologia, seja com hardware, seja com software, passar a experiência para o player. Como ele vai adquirir? Vale a pena aquela experiência para ele? Aquela tecnologia tão falada, tão hypada, ela realmente vai mudar a experiência de jogabilidade? Dentro desse contexto, o canal não mudou, mas a gente evoluiu. Então, a gente começou muito com análises mais focadas em aparelhos. Iniciamos com o Xbox One na época. Depois a gente teve o PS4, colocou. Depois a gente começou a fazer... A gente foi, acho que, um dos primeiros canais do Brasil a fazer vídeos de updates que saíam mensalmente, né? Depois a gente trouxe agregadores de tecnologia wireless, rede, conectividade, nuvem, e tudo que estava sendo trazido para os mundos dos games. E a galera, na época, hoje em dia já está bem difundido, né? A galera mais antenada conhece tudo, mas na época era novidade, né? O PS4 e o Xbox One trouxe muita feature que não era do mundo de consoles e de games, né? Era uma galera que conhecia um pouquinho mais, era de PC, mas de console não conhecia pouco. Então a gente trouxe toda essa agregação. Aí a gente foi evoluindo até a gente chegar nos níveis de análise
de jogos, que foi aonde eu comecei a dar uma especializada, uma estudar mais aprofundada em computação visual, computação gráfica. E aí a gente adotou como ferramenta também de benchmark a Unreal Engine, e aí a gente começou a trazer algumas conteúdos sobre isso, e hoje a gente está até com uma ferramenta que ajuda a gente a fazer análise, estamos trazendo ainda a experiência para o player, mas agora um pouquinho mais focada na parte um pouquinho mais hardcore mesmo, né? Análise técnica, o frame, a iluminação. Então essa foi a evolução. No Prisma, continua no mesmo foco que é trazer experiência, mas a gente evoluiu um pouco o contexto, entendeu? Evolução sempre é bom e é bacana a gente ter BR fazendo esse tipo de trabalho, né? Que a gente vê sempre outros canais, empresas, digamos assim, né? Mas a gente sempre fica com o pé atrás do viés que isso pode ter, não tem, então é legal ter uma visão BR disso, tá? Mas e o legal é que... deixa eu só colocar um adendozinho. E o legal é que a gente está hoje numa questão que, apesar de não ser uma coisa tão favorável assim, vamos dizer, financeiramente, mas a gente trabalha com monetização do público hoje. Hoje a gente é independente, então a gente não tem viés de nenhuma empresa trabalhando nisso, né? O que ajuda demais as análises técnicas, porque você não precisa necessariamente ficar com medo de perder um contrato, entendeu? Não, então, eu até tenho umas perguntinhas guardadas sobre isso, mas eu vou deixar mais pro final aqui. Perfeito. Eu quero que o pessoal tenha mais contexto aí do canal de vocês, antes da gente chegar nessa parte. Principalmente porque, assim, eu vou falar por mim. A primeira vez que eu conheci seu canal não foi de agora, né? Mas eu confesso que eu errei o nome. Eu coloquei Detonando Geek. Na verdade, você acertou. Da onde veio esse Geek? Então, agora a minha curiosidade, para dar contexto maior ainda no nome do canal. O errado está certo. Você estava certo e o nome errado também nosso não está errado. Deixa eu falar. Agora... A gente tinha o blog lá atrás, como eu falei, né? Aí eu fui procurar o domínio, geek.com.br. É óbvio que não ia ter disponível, né? Isso eu tô falando em meados de 2012, mais ou menos. Não ia ter disponível esse domínio. Aí eu falei, vou fazer um trocadilho para fazer um SEO de redes, para dar um ranqueamento de engajamento. Aí eu falei, coloquei Geek, entendeu? E aí era Detonando Geek, que era do blog Geek, era o detonado do Geek. E aí, como eu falei, não teve nenhum detonado nunca, o blog foi pro saco, e aí ficou o canal. E é por isso que ele chama Geek, da forma errada. Foi que eu fiz um trocadilho para colocar o Geek, e eu não tinha disponibilidade de domínio, né, para colocar .com.br. Aí eu falei, vou colocar Geek, e aí ficou. Cara, nunca teve pretensão nenhuma, essa que foi a verdade, por isso que o nome é meio cagado, mas funciona. Não, mano, eu acho um nome forte, isso sim, eu acho bacana, porque remete a um determinado público e dá personalidade pro canal. Então, nossa, para mim foi um acerto, isso que é bacana. E já que o acerto veio do erro, não tem problema. Isso, exatamente. Não tem problema, não. Mas me fala uma coisa, eu sei que hoje vocês estão, assim, com uma boa base aí, né, no YouTube, de pessoal que acompanha o trabalho de vocês. Mas, assim, já que você tem esse público fiel, tem esse público que acompanha, que até vai para as redes sociais, dá pitaco, ou seja, já tem a sua comunidade. Vocês do canal, ou até mesmo você, fica à vontade para dar a opinião sua particular, você do canal se considera mesmo, assim, um influenciador? Não, de maneira alguma. Não considero nenhum tipo de influenciador. Eu acho essa palavra ruim. Eu gosto sempre... É que, tipo, não dá pra escolher, então eu não me importo com um influenciador. Mas eu acho essa palavra que deriva muito mais de como agências de publicidade veem os criadores de conteúdo e como eles são. O canal Detonando Geek, principalmente, não é um canal que influencia. A gente, inclusive, mantém um espaço lá ultra democrático de opiniões e visões. Tem uma parte de gente que discorda comigo. E eu não faço conteúdos para as pessoas para falar, não, você tem que pensar desse jeito para pensar. O nosso conteúdo é aberto, né? Um conteúdo que, enquanto a gente está aqui conversando, eu soltei hoje sobre as questões de Ray Tracing, eu fiz um outro conteúdo sobre isso, e para as pessoas pararem e pensarem, né? Então eu não considero influenciador, eu considero o Detonando Geek uma central de informação sobre tecnologia de games, sobre tecnologias mais hardcore. Então eu considero, se for para mim considerar, muito mais o criador de conteúdo. E eu não consigo ver, eu sei que tem gente que realmente gosta de
padronizar, fechar a bolinha, deixar a galera ali doutrinadinha, mas não é esse o propósito, então eu não me vejo. E eu vejo que isso é muito mais como a agência de publicidade, né? Porque quando uma agência de publicidade entra em contato com um youtuber, com um streamer, né? Com um criador de conteúdo, ela vê o cara como um influenciador. Ele pode influenciar Sim. a comprarem essa marca, esse produto. Então, fica comercial. Eu acho que minha relação com o público nunca foi comercial, então eu não me vejo como influenciador, sim como criador de conteúdo de informação de tecnologia. Não, isso é muito bacana, porque em episódios anteriores aqui do nosso papo, que eu tive com alguns jornalistas, e eu fiz uma pergunta que se encaixa muito com o que isso que você está falando. Porque atualmente eu sinto falta, principalmente da galera mais nova, dos jovens de hoje em dia, de serem questionadores, formadores de opiniões próprias, sabe? Exatamente. Porque eu vejo algumas vezes os intitulados influenciadores direcionando o pensamento da galera para aquilo e em momento algum falando, ó, é a minha opinião, é baseado nas minhas vivências, naquilo que eu penso, sabe? Em momento o que algum... eu acredito, Exato. né? Eu sempre vejo com algum tipo de viés. E eu me preocupo com o tipo, sinceramente, me preocupo com o tipo de conteúdo que a galera consome hoje em dia para realmente ter dificuldade de formar sua própria opinião. Então, você tá de parabéns, se me permite dizer. Não, obrigado. Nesse tipo de pensamento de criar conteúdo que é para contribuir na informação que a pessoa tá recebendo. Para gerar até dúvidas. Eu falo assim, nossa, mas será que isso tá certo? Deixa eu confirmar. Sabe? Exatamente. Será que esse cara tá falando a verdade? Será que é isso? Se eu provocar uma pesquisa em um inscrito meu, para mim eu já ganhei meu dia. Se ele duvidar e for pesquisar a informação, puta, cara, já me senti feliz pra caramba, né? Até que eu falo alguns vídeos, às vezes o vídeo de 10, 15 minutos, 20 minutos, ele só tá te passando um quarto daquilo, às vezes menos do que isso, mas é um bom starter para você ir atrás, para você correr, e eu acho que é o princípio da internet, como ela aconteceu desde 1990 para cá, o princípio daquela galera lá atrás era conectar pessoas para trocar informações, para divulgar informações, para discutir informações, para aprender novas informações, para motivar, para inspirar. Eu acho que é dessa forma que tem que ser, não influenciar, não mover as pessoas, os grupos A e B para o modo C. Eu acho que isso não é uma competência que o DG nunca vai fazer. Não tenho como. Que bom mesmo, porque assim, a informação hoje está muito acessível. Eu vou falar por mim, na minha época, eu que não pegava as enciclopédia para ler, não, para fazer um trabalho de escola, para fazer, não tinha Google, né? Então, assim, e hoje esse tipo de informação, vários conteúdos estão muito fáceis, e agora com essas benditas inteligências artificiais, algumas respostas estão mais fáceis ainda, cara, porque... Você já vem com o pensamento pronto, né? Eu adoro a tecnologia, o meu medo é o ser humano que vai usar essa tecnologia, sabe? E como que você encara esse mundo de chat GPT, de inteligência artificial aí, voltado aí para essa parte que você trabalha e dessa análise mais criteriosa? Bom, cara, a gente trabalha aqui, inclusive, nossa ferramenta tem Machine Learning, que é a AIDA. Então, nos últimos 3 anos, eu tenho estudado muito em relação à parte de desenvolvimento de Machine Learning, inteligência artificial, essa parte. O ChatGPT, eu vejo ele como um processo legal, bacana. E eu acho que essa explosão e essa temorosidade é algo até positivo, por enquanto. Porque o que o ChatGPT apresenta, né, que é PLN, a parte de textual, não é uma novidade em inteligência artificial, principalmente corporativa e fechada. Isso já é estudos de anos, já tem implementações provavelmente até superiores internamente do que o próprio ChatGPT. Mas eu acho que foi uma boa abertura e exposição para o grande público, né? Porque saiu daquela coisa inteligência artificial, o que é um computador com cérebro, né? Assim, sentado como se fosse uma estátua lá pensando, e mostra para as pessoas o que pode ser, o que pode fazer. De forma geral, mesmo assim, eu não tenho temorosidade em relação a isso, porque eu trato de uma evolução natural. Eu vim de vários ciclos evolutivos, né?
profissionalmente e vivência da área de tecnologia. Eu vim acesso à internet desde 94 que eu tive. Eu passei pela era de cloud lá, eu era ativo, já trabalhava como engenheiro de software, então eu já implementei bastante cloud. E todas essas eras, evoluções, o cartão de crédito no site, tudo sempre criou uma forma Um temerosa. alvoroço, né? Um alvoroço, uma coisa temerosa, porque é o raciocínio padrão do ser humano, né? Quando a gente desconhece algo, ou a gente vai carregar aquilo para uma fé, ou a gente vai ter medo. Então, a nossa descrença nos faz decidir entre esses dois locais até que a gente busque a informação, né? Então, eu não vejo como nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de crime que já não esteja sendo feito virtualmente pelas pessoas, ou que não possa ser, mas vai automatizar uma parcela do crime e vai ficar pior. Não, já temos robôs, já temos bots, e eu acho que isso é uma discussão que a sociedade tem que estabelecer, tem que entender. O ChatGPT, hoje, eu não vejo como ele uma ferramenta extremamente viável, porque ele, como a gente estava falando da parte do viés, ele tem algumas incoerências lexas, porque ele é enviesado, ele traz uma afirmação, às vezes sobre coisas falsas, né? Ele traz uma afirmação, eu estava até... eu coloquei no meu Twitter que eu perguntei sobre o Xbox e o PlayStation 5, qual era o melhor console. Ele começa muito bem, porque ele fala do hardware do Xbox Series X, é superior ao do PlayStation 5, no quesito geral é de fato, é o fato. E aí depois ele fala, e ele tem maior quantidade de transferência de armazenamento interno, o que não é um fato, porque o SSD do PlayStation 5 tem 12 vias, PCI Express e blá blá blá, então ele é superior. E aí eu questiono, e aí ele traz a arquitetura de velocidade, né? Velocity Architecture do Xbox. Aí eu falo, mas isso precisa de DirectX, de Direct Storage. Aí ele vai me respondendo. Eu coloquei isso até no meu Twitter, é interessante, né? Essa discussão. Mas só para voltar, e ele foi se corrigindo, ele falou que estava certo, que ele tinha errado, e blá blá blá. Mas a primeira resposta dele não era uma afirmação correta, né? E ele colocou com objetividade. Então existe um pouco de viés, né, em cima ainda da ferramenta, porque para ela se tratar como humana, ela tem que conversar com alguém, e a linguagem textual, ela utiliza técnicas baseadas em sentimentos, ela precisa de agregar, né, veracidade, emoção até no texto dela. Por isso que o texto do ChatGPT é tão bom, né? É linguagem PLN baseada em sentimentos. Então isso é mais entendível para a gente, é mais fácil de nós nos colocar. Mas mesmo assim tem um viés ali, tem uma coisa que pode direcionar ao erro. O que eu vejo que as pessoas ainda têm que entender que inteligência artificial é só mais uma ferramenta. Ela tá lá, eu concordo. Ela tá lá para auxiliar, para ajudar, mas nunca vai tirar sua capacidade de raciocínio, nunca vai tirar a forma com que você analisa as coisas e principalmente o seu poder de decisão, decidir o que é certo, o que é errado para você, né? E isso tem muito a ver com direcionamento de informações. Ele é basicamente um Google mais automatizado. Vai criar alvoroço, que eu sei, a galera vai discutir muito, mas a discussão é positiva. Né? Já tá. Mas essa discussão eu acho que é super positiva, porque eu acho que trouxe ao grande público o que é inteligência artificial, que era uma coisa que estava fechada ali, a porta de Big Techs, só com produtos que saíam, né? Já utilizaram inteligência artificial na rede social, já utilizado no Google, já utilizado em um monte de BI de empresa, já utilizado em leads de marketing, já utilizado numa porrada de coisa. Só que o público só usava isso, ele era meia cobaia, né? Ele era o produto... a gente era o produto que era o resultado da inteligência artificial. Agora a gente tem uma forma mais direta, e eu acho que as pessoas vão se acostumar. O ChatGPT eu acho super positivo, e essa discussão é válida, porque a inteligência artificial também é cultura, ética social, e ética social muda de região a cada continente que a gente vai. Então é uma bela de uma discussão aí para a humanidade. Nossa, com certeza. E só espero que tome o caminho, digamos assim, não o caminho mais fácil, mas já que gera discussão, que essa discussão gere bons frutos, né? Para não... Geralmente 10% gera bom fruto, 90% vai gerar o cara.
A internet. Se a gente pior é for que- seguir, se for se guiar pelo Twitter, então. meu Nossa, Deus. Twitter, pelo amor de Deus. Mas enfim, agora eu queria entrar no assunto que você já comentou um pouquinho, e agora sim eu acho que já dá pra gente falar sobre ele. É que assim, eu vi em alguns vídeos seu aí, como você até mesmo comentou aqui no início, que vocês, né, se auto-intitulam, digamos assim, como um canal independente, que não são influenciados em torno aí dessas empresas, que fazem, querendo ou não, o marketing, né, do seu produto, do seu jogo, e assim por diante. Mas conta pra gente, aconteceu algo em específico com o canal de vocês, com você, pra você ter essa visão específica desse meio? Ah, aconteceu muita coisa. Você quer que eu cite qual? Na- O que você puder, vai, vamos dar só um exemplo aí, o que você puder, para o pessoal conseguir entender o seu ponto de vista. Vamos lá. Para entender esse contexto inteiro, porque a galera articula muito sobre isso e tem muita gente que fala: nossa, que ingrato, não quer trabalhar, quer pegar o dinheiro dos inscritos. Não. Para entender essa questão. A gente era um canal normal e quando eu entrei no YouTube lá em 2013, a gente começou de verdade em 2014, no meio do ano, e a partir de 2018 a gente ficou solo, ou seja, que eu digo solo é independente do meu trabalho, que eu trabalhava em outra empresa, então eu me dediquei só ao canal. Então eu conto o Detonando Geek a partir de 2018, porque até então era uma divisão de dois mundos que eu tinha, né? De lá para cá, a gente teve bastante oportunidade com empresas de tecnologia, de alta tecnologia, de PC, de console. A gente teve bastante acesso e nos proporcionaram bastante conforto no início. Mas depois você via que as ligações eram um pouco complicadas. A primeira coisa, e isso eu estou falando por mim, não estou falando pelos outros criadores de conteúdo, óbvio, claro, lógico, né? E estou falando em relação ao que eu vejo essa indústria hoje de criação de conteúdo vinculada a empresas, é que, primeiro, falta um completo respeito pelo trabalho do criador do conteúdo. As empresas trabalham basicamente num estilo, hoje, de ficção barra escambo. É isso que funciona. A parte da indústria de marketing para o criador de conteúdo. Muitas vezes, essas garotos, gente que está iniciando, como eu estava iniciando naquela época, sofre até um certo tipo, eu não vou, é uma palavra forte, mas um certo tipo de aliciamento para entender como é que funciona a coisa. Eu já tive gerente de marca grande falando, ó, fala isso que dá like, né? Não, bizarro. O cara na minha frente, então fala isso aqui, ó, que dá like, que funciona, né? Eu recebi, por exemplo, equipamento, quando eu recebi uma máquina de duas marcas e tal, os caras mandaram, aí fizeram foi num evento meu, que eu fui lá, nós conseguimos uma escola para fazer um evento, era um evento para trazer para as pessoas e tudo mais, para explicar um pouco de tecnologia, né? Era uma palestra que a gente fez, e eu falei, eu tô com esses pessoal aí, vamos ver se eles querem entrar no jogo. Os caras falaram, não, vamos lá, Gotti, vamos fazer. Falei, de boa. Os caras trouxeram e falaram no final, para ficar bonito, falaram, vamos fazer isso, aí deram uma máquina para o nosso canal, agradeço imensamente por isso, só que agora eu agradeço barra paulada, e aí que uma galera às vezes me chama de mal agradecido, e de fato pode até ser que eu sou, mas a verdade é que me enviaram um produto para fazer uma análise que era incoerente com o que eu falava no canal. A arquitetura do produto não se coindizia com a placa de vídeo, processador. Era uma arquitetura incoerente. Ela é vendível, ela é funcional, mas era incoerente. Resultado, eu não fiz o negócio, né? Então eu passo sempre por persona ingrata, porque eu não vou passar um produto que é incoerente para o meu público, entendeu? Eu já tive experiências desagradáveis, por exemplo, tratamentos diferentes. Por exemplo, a gente foi para uma empresa também, para uma BGS 2018, e lá aconteceu problemas em relação, junto com outro criador de conteúdo, e os caras não souberam administrar isso. Enfim, cara, eu percebi que isso não era positivo para o meu trabalho. Não era positivo para o meu trabalho, para a minha proposta, porque não conseguiria desvincular a minha visão, a minha análise, o meu trabalho, a minha experiência técnica daquilo que precisava para se manter e sustentar aqueles contratos, né? Então isso começou a ficar completamente diferente
dentro do mundo do canal Detonando Geek, né? Às vezes você criava um conteúdo para uma empresa, mas aí você não pode, né? Tipo assim, você não mente, mas você não pode falar aquilo. Então, você é a ausência da verdade. Ué. Né? Aí fica Resumindo. fácil, né? Fica fácil vender, né? Quando o seu produto só positivo. E na minha posição técnica, a credibilidade é uma coisa que tem que existir, porque senão, por que estariam assistindo o nosso canal? Eu me preocupo bastante com a credibilidade da informação que a gente passa, né? E isso ia começar a deixar cada vez mais descrível o que é o canal Detonando Geek, o que a gente queria fazer, a nossa proposta. Como eu disse, a proposta era trazer a melhor experiência para o player. É o trabalho que fundamentou em cima disso. Como eu vou trazer a melhor experiência para o player, sendo que eu estou passando para ele, fazendo um conteúdo daquilo que eu não acredito? Exato. Né? Por exemplo, eu já recebi proposta de fazer, que a gente de uma loja tal faz aí, os 5 melhores teclados. Cara, teclado é teclado, foda-se. Saca? Tem o mecânico, tem os tipos de tecla, mas é uma coisa tão insignificante, às vezes, para a usabilidade, e eu não queria trazer esse tipo de coisa pro canal, que nem eu vejo. Sem crítica a quem faz o conteúdo de maneira alguma, eu acho que cada um tem seu público. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Mas, por exemplo, eu vejo, às vezes, o cara vai fazer de um headset, ele não tem nada para falar, porque é um headset. Sabe, ele tem lá, às vezes tem um alto-falante melhor, 7.1, vai lá falar as features que tá na caixa, mas o cara pega, olha o cabo, olha esse cabo, assim, não, porra, é um cabo, sabe? Eu então, já tipo vi assim, coisas assim. Tem um monte, né? A gente, por exemplo, quando bateu de frente com um monte de coisas que foi contra a maré, principalmente de PC, eu sempre fui o cara que bati de frente com a APU, né? A APU gráfica, que estava trazendo como um produto gamer. O fato dela rodar os jogos não categoriza ela como produto gamer, categoriza ela como uma APU, ela continua sendo um computador de caixa de supermercado, mas agora você pode rodar uns gamezinhos, mas estavam trazendo isso para o mundo gamer, a gente era contra, então isso começa a bater de frente com o que a indústria está produzindo, e, infelizmente no Brasil nós não temos as indústrias aqui de verdade, e eu nem estou culpando as marcas. O que nós temos aqui, e eu tive essa vivência, é que nós trabalhamos com representações comerciais. Então, o cara da AMD, o cara da NVIDIA, o cara da Microsoft, o cara da Sony, ele não é nada aqui dentro do Brasil. Ele é só um escritório de representação. Então, ele é único exclusivamente para focar no marketing, não está direcionado à tecnologia. Não está mesmo. E aí aí eu pensei, então o que isso tem a ver comigo? Só porque eu falo das marcas? Se eles não querem falar de tecnologia, eu não quero falar o que eles querem vender, porque eu não sou formado em publicidade, eu sou formado em engenharia de software, né? Nada contra publicitário, mas publicitário vende. Engenheiro de software faz tecnologia. Então, eu falei, acabou. E aí que a gente começou a andar por conta própria. Foi nesse sentido. Não imaginava, cara, que era assim. Cara, é uma zona. E, por exemplo, até dar exemplos, por exemplo, o cara vai lá, muita gente aí passou com RTX 4090 na mão, esse cara fala, pô, olha aí, ó, e o cara tá começando, ou ele acha que é legal e tal, e ele pega, o cara, deixa eu te contar, eu já recebi placa-mãe, tem processador para fazer análise. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu já recebi placa de vídeo, os caras falaram, semana que vem você tem que passar para o plano digital, que era outro, eles passam, eles ficam passando de canais para canais. Então, até os próprios youtubers conhecem os endereços deles. Porque às vezes você envia já pro outro cara, tá ligado? De boa, eu não tô criticando o trabalho de ninguém, mas quem faz uma análise de uma semana com equipamento, não é uma análise. Não é uma análise, a não ser que você vai ficar 24 horas por dia lá. Eu ia falar isso agora, só se não dormir, né? Sabe? E tem muita gente, se você for piorar e elevar, tem muita gente que não tem só o canal, tem gente que trabalha, tem um canal como hobby. Ou seja, você entende como esse tipo de influência e a forma com que eles trabalham aqui prejudica o conteúdo. Sim. Né? E aí teve uma hora que eu tive que decidir, ou é isso, ou é aquilo. Eu perco dinheiro? Eu perco. Eu perco dinheiro, eu perco equipamento que poderia estar usando no canal, mas eu continuo com o conteúdo que é o mais importante, né? Ah, claro. E é justamente agora de conteúdo que eu ia puxar o assunto, porque você já adiantou aqui pra gente o tipo de conteúdo que você oferece, que é um conteúdo mais técnico,
Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que é esse também o público que você mira. A galera que quer saber mais da parte técnica. Tendo isso em mente, você já pensou em algum momento, mesmo que fosse lá atrás, em deixar essa parte técnica mais acessível, ou falar de uma outra maneira, ou até mesmo adaptar o seu canal para a linguagem do gamer casual, que só quer saber se é bom ou não? Ou você prefere realmente ficar no tecnês mesmo assim? Então. Aí tem aquela coisa do feeling, né? A gente já até faz algumas coisas nesse sentido. A gente tem. Eu separei o canal em 3 vertentes. Na verdade, são 4 vertentes, né? Nós temos o Hard Tech, que esse é bem mais. É pra galera que quer saber mais mesmo, traz informações mais densas, inclusive as análises técnicas de games. A gente tem o Vlog Tech, que às vezes traz até opiniões que não são nem ligadas muito à tecnologia. Eu já trouxe vídeos em relação à Microsoft, aquisição da Blizzard e tal, mas são eventualmente. O Vlog Tech geralmente ele é utilizado para trazer tecnologia com mais opinião, mais fácil. Tá? A gente tem o Problematizando Games, que é um programa ao vivo que eu faço com a minha esposa Sati, que também é sócia do canal, e esse daí é totalmente... Esse é off-topic do Detonando Geek, ele é tipo aleatório total. A gente fala de coisas muito populares, treta. A gente fez até o vídeo sobre a comunidade versus o David Jones. A gente foi bem. Meu Deus. É bem popular. Esse eu preciso assistir, então. Não, esse é o mais popular. Esse é o conteúdo pop mesmo do Detonando Geek. E tem a Live Tech, que é a Live Tech que tira dúvidas. Esses 4 programas que a gente tem intercalados na semana, eles é o que mantém a gente exatamente dentro do que você falou. A gente consegue uma balança de equilíbrio. Porque se eu for viver só da tecnice, a gente tem uma baixa agregação de novos inscritos. É porque você acaba limitando, né, o seu nicho. Limitando meu nicho, e eu não quero me direcionar a uma bolha de manjadores. Porque não é esse o propósito. Eu quero me direcionar a uma bolha de pessoas que às vezes nem sabem que tem interesse por aquilo. Então, muitas vezes os conteúdos do canal fisgam o cara. Então, o cara vai lá para ver uma coisa mais simples e de repente se vê como informação e fisgou ele. Muitas vezes desinteressa ele fala, ó, não é isso que eu quero, e também vai embora e não volta nunca mais. Mas muitos dos meus inscritos eram inscritos que estavam na bolha casual, na bolha de stream, na bolha de opiniões, e eles foram lá, eu trazendo um conteúdo às vezes mais leve e implementando alguma tecnologia, e hoje eles são fãs da parte mais densa também. Legal. Nós dividimos assim. Agora, popular, casualzão mesmo, só da brincadeira, eu acho que é difícil pro Detonando Geek, pelo menos enquanto eu for o único apresentador, porque eu não sou desse jeito, né? E eu acho que o YouTube tem que ter muita autenticidade. Eu não acho que até a galera brinca, né? Fala, nossa, ele fala muito rápido, ou ele fala devagar, ou ele fala não sei o que. Eu falo, gente, eu não sou apresentador. Eu não tenho curso de teatro, não sou apresentador, não fiz concurso com o Marcos Mion, tá? Eu não tenho vocação nenhuma para apresentar o Domingão do Faustão. Então, a galera, eu acho que é muita autenticidade. E como esse peso de tecnologia e tal, eu acho que eu sou meio chatão, eu não ia conseguir ser tão descolado assim. Não vai ser um canal ultra pop, vamos dizer assim. A gente não vai chegar no Felipe Neto da vida. Não. Entendeu? Não, mas nem imagino isso acontecendo assim, da sua persona se transformar em algo do gênero. Não tem como, não nem dá. Eu consigo enxergar, né? Mas com o tempo a gente vai evoluindo, vai brincando, a gente vai dando aberturas. Eu sempre trabalho no equilíbrio, cara, do popular barra técnico, né? Justamente para ter esse poder de atração de novas pessoas, para não criar, né? Porque senão fica aquela coisa chata, a bolha do manjador, vamos lá, e todos os inscritos são manjadores, e quem não manja não entra. Não é esse o propósito, a gente quer uma inclusão de informação. Então a gente cria vários conteúdos que pode atrair pessoas até mais leigas e tal, que podem despertar, né, o interesse na tecnologia. Que ótimo. Com mais uma vez, elogiando, continue assim, cara, porque eu acho que é bem por aí mesmo. Você despertar
A curiosidade, eu acho que é a melhor coisa. Enfim, eu deixo o cara nadar também, mas despertou a curiosidade, olha, show de bola. Às vezes tem muita gente aí que tá vendo gameplay de Fortnite e de repente fala, pô, como é que faz isso? Ele todo mundo para pra pensar uma vez na vida. Como é que faz? Como é que coloca essa luz? Aí de repente o cara vai lá, vê um conteúdo simples e a gente coloca uma inclusão lá no meio do conteúdo, uma coisinha mais complexa. Pronto, cara, é o peixe pro cara falar, é o anzol pro cara falar, porra, que porra é essa? Aí ele começa a pesquisar, entendeu? Cara, que bacana, mas gostei dessa sua resposta. E eu quero ver agora qual vai ser a sua opinião para as próximas perguntas aí que eu vou fazer para você. Por quê? Eu quero entrar na nossa querida geração atual de consoles, tá? Porque assim, eu vou falar agora... Vai desandar agora o podcast. Agora é a minha opinião, vou falar da minha opinião. Eu, sinceramente, na geração atual, até esse momento que estamos gravando esse episódio, eu sinto falta de pegar um game pra jogar, de olhar e de cair o queixo. Tanto de gameplay e até mesmo de potência de hardware, de potência gráfica, de se olhar. Porque assim, eu atualmente, baseado no que eu joguei apenas, eu sei que teve salto gráfico da geração anterior pra essa, mas não foi tanta quanto eu esperava. Acho que é um problema mais de expectativas minhas. Então assim, eu sempre fiquei nesse meio termo por falta de um jogo de uau, né, de te deixar a boca aberta. Na sua percepção, já teve algum momento, você já viu um jogo da geração atual que te fez cair o queixo? Ou você acha aí, por exemplo, que essa cross-gen, né, que jogos que saem pra geração anterior e pra atual, fica capando um pouco os videogames atuais também? Cara, essa vai ser. Eu acho que a gente pode considerar que essa é a geração do rolê aleatório, né? Muita coisa aconteceu diferente desde a entrada dessa geração. Então, a gente veio de uma era pandêmica, depois teve crise de componente. Os caras lançaram. Ó, você vai entender, a galera vai entender o que eu tô falando e eu concordo com você sobre essa questão gráfica. Tem alguns jogos que eu vou citar que já tiveram uma evolução, mas mesmo assim não tá numa composição que realmente deveria estar comparado ao que nós já tivemos no passado, de proporcional à grandeza, óbvio, né? Não à tecnologia. Sim, estamos melhores em tecnologia, mas a grandeza da experiência é proporcional? Não é. Mas antes mesmo de eu chegar nesse ponto, eu vou dar uma... 2020 lança PlayStation 5, Xbox Series X e S. Beleza, em novembro, né? A gente faz muito a cobertura de tecnologias da Unreal Engine 5 e desde lá de trás, do primeiro tech demo, do trailer que foi mostrado, Lumen na Terra de Night, que foi a tecnologia que saiu no PlayStation 5, né, que a Epic mostrou a primeira vez, uma mocinha lá voando, lá no bilhões e bilhões de polígonos e aquela coisa linda. Desde aquela época, algumas empresas estão trabalhando, né? Agora, se a gente for olhar uma coisa, eu vou trazer uma informação que é um fato. Isso está no Game Stack da própria Microsoft. A The Coalition, né, estúdio da Microsoft, que são os verdadeiros experts em Unreal Engine, os caras começaram a ter acesso em novembro de 2020. O desenvolvedor... Estamos falando de estúdios que têm acesso a muita coisa, né? Então vamos falar, o desenvolvedor de AAA vinculado a uma grande empresa começou a ter acesso a isso em meados de 2020, junto com a chegada dos consoles. E não só a The Coalition, estúdios da Sony também participaram até do desenvolvimento do Matrix e tal. E eu cito isso, não que a Unreal Engine 5 seja a coisa que vai levar, mas ela é a ferramenta hoje de software pública mais avançada que existe, e ela corresponde às normativas de expectativas de um grande salto gráfico evolucional que a gente gostaria. Então os caras começaram a mexer no bagulho na época que lançou consoles. Ponto. Ou seja, que legal, né? Aí, começou bem tarde. 2023, a gente não tem nada ainda da UE5, só tem Fortnite, que é da própria Epic. Aí começaram tarde. Depois teve crise de componente. Crise de componente fez com que o console, a base fundamental da indústria de consoles, não está na venda do console, mesmo que no caso da Sony ainda tem um pequeno lucro sobre o aparelho, acessórios.
a Microsoft solta um controle a cada 10 minutos no Twitter dela, né? Mesmo que eles tenham algum lucro sobre periféricos e tal, o grande lance do console é manter plataforma de pessoas. Pessoas que comprem jogos nessa plataforma, que assinem serviços. Esse sempre foi o grande lance, né, das indústrias de console. Só que como você vai trazer a galera pro novo, se o novo não tem na loja? Não tinha PlayStation 5. Tinha louco vendendo PlayStation... cara, tinha louco vendendo PlayStation 5 aqui no Brasil por 10 mil. Eu vi. Sabe? Era a época que eu tava pesquisando pra comprar, pra acompanhar, porque não... Impossível, né? Eu consegui pegar do início, porque eu comprei na pré-venda, e né, foi uma briga com a Amazon, tive que colocar no Procon pra receber o meu. Enfim, mas recebi, né? E, cara, foi uma briga o console no início. O Series X sofreu a mesma coisa. O S conseguiu se dar bem, um pouco, porque ele tinha menor quantidade de componentes, tanto é que muita gente comprou o S. Muita gente fala, o console é mais barato, a galera que não tinha dinheiro. Nada, o cara comprou o S porque não tinha outro console pra ele jogar, saca? Muita gente fez isso. E não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aí colocou. E aí você já começa a ver o rolê aleatório da geração. Como se eu fosse um desenvolvedor hoje, e eu tô fazendo o meu jogo, eu vou lançar o meu jogo hoje. Vamos lá. Sei lá quanto tem, não sei quanto tá no VG Charts. Vamos colocar que tem 50 milhões de consoles já vendidos. Uhum. Da Sony. Só da Sony, 50 milhões. E vamos colocar 30 milhões da Xbox. Se fosse esse número, tava ótimo, mas não é, né? Vamos colocar lá, 70, 80 milhões de consoles vendidos. Na geração passada, só a Sony tem mais de 110 milhões. Se a gente for colocar isso como perspectiva, são 110 milhões de possíveis clientes para o meu jogo. Uhum. Se eu for publicar o meu jogo, por que eu vou abandonar a geração passada? E aí a gente começa uma geração de Frankenstein, tentando se aproveitar do SSD que é mais rápido, tentando aumentar um preset gráfico ali, outro preset gráfico aqui, usando o Ray Tracing como uma tecnologia revolucionária que não revoluciona nada. E as pessoas, acho que a grande maioria, não acredito que seja só a sua opinião, eu acho que é uma opinião compartilhada pela grande maioria do canal, não todas, óbvio, cada um tem suas perspectivas distintas, mas a grande maioria realmente não teve essa percepção da grandeza proporcional aos equipamentos. Mas você acha a evolução... que... Perdão, te cortei. Pode falar, pode falar. Mas você acha que com a nova Unreal Engine, a 5, né? Você acha que finalmente vai chegar esse momento de abrir os olhos, melhor, dos olhos brilhando para aquele jogo? Você acha que realmente a partir, né, agora dessa maior utilização dessa engine, realmente a gente vai conseguir finalmente ter o devido merecimento para os consoles atuais? A gente vai conseguir chegar. A questão aqui é a tecnologia é complicada, né? Às vezes a percepção no momento errado não vai causar a grandeza que deveria. Se fosse lá atrás, em 2020, quando lançou essa grandeza ter chegado, as pessoas iriam... Provavelmente não vai rolar um uau. Se é esse do ponto de vista de expectativa que você está perguntando, eu não acredito que vai rolar um uau, porque nós estamos vendo a evolução devagar. E quando a gente vê devagar a evolução, você não percebe quando chegou no ponto final, porque você percorreu todo o caminho, né? Então, o uau, eu acredito que não vai chegar. Mas sim, nós vamos chegar com iluminações mais realistas, nós vamos ter mais quantidades de qualidade de texturas e polígonos, nós vamos conseguir aproveitar de verdade esses SSDs, nós vamos conseguir aproveitar esses 16 GB de VRAM desses consoles mais premiums, os PS5 e o Xbox Series S, né? A gente vai conseguir, sim, ter um deslumbre melhor dessas tecnologias e alcançar visualizações gráficas mais realistas. A gente vai conseguir, sim. Pergunta de leigo, tá? De leigo mesmo. Por isso que me gerou a curiosidade aqui agora. Pode mandar. Nessa brincadeira toda aí, como que fica o Xbox Series S? Que, em teoria, é mais tranquilo, tem um hardware mais modesto. Aguenta? Então, aguenta. A questão do Xbox Series S é que sempre vai tender a diminuir presets. Então, alguns jogos que, por exemplo, logo quando o Xbox Series S lançou um jogo, vou citar um jogo que roda bem nele, o Far Cry, roda em 1440p Dynamic, Far Cry 6. Ele roda
equivalentemente bem, né? 1440p 60, no console que é menos de 2.000, comparado na realidade brasileira hoje de preço, eu acho que é uma boa oferta de negócio. É a coisa mais barata, né? Que tem para você jogar jogos atuais. É o Xbox Series S. Mas o que vai acontecer fatalmente é que já está acontecendo, ele tende a diminuir a quantidade de FPS, por exemplo, o modo resolução do próprio Resident Evil, agora o Remake 4 que saiu, trabalha com 40 quadros por segundo, e isso cai para até 33. Menor, os próprios 1440p dele já é uma barreira muito inalcançável, a não ser que for Dynamic, mas no geral fica 1080. Então vai começar a baixar os presets, né? Conforme vai evoluir, mas não há nada que impeça, porque uma coisa que tem que ser entendível é que a tecnologia de processador, de pipeline gráfico e essas tecnologias, não só o Unreal Engine 5, nós temos a Frostbite também, que é uma engine da EA que conseguiu fazer uma iluminação por cache muito parecida com a própria Lumen da Unreal Engine 5. Essas tecnologias exigem cálculos e precisão de pipeline gráfico de GPU, por exemplo, que tem uma linguagem de programação que é HLSL, se é que eu sempre confundo S com L, mas se a galera, se eu falei errado, a galera pesquisa aí, depois corrige nos comentários onde estiver né? HLSL ou HSLS, alguma coisa, eu sempre confundo. Galera, me corrija aí se eu estiver errado. Essa é a linguagem de shader. Para que a gente conseguir, por exemplo, ela está na versão 6.0. O hardware antigo não consegue fazer a leitura dela, porque ela não tem a velocidade primordial para entregar o quadro. O Series S consegue fazer isso. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo em menor capacidade, ele é capaz de tratar tudo o que é feito hoje, mas em menor escala sempre, né? Não vai ser difícil a gente ver um Series S lá na frente com um jogo em 720, lá para 2024, 2025, dependendo da grandiosidade técnica. Eu vou trazer uma informação até para você, e até convido a galera que não acreditar, dá uma olhadinha. Eu fiz uma série e eu peguei o Matrix, aquele tech demo da Matrix, e eu abri no PC. E qual era o desafio que a gente fez para ser legal e criamos conteúdos? A gente criou uma versão equivalente graficamente à que saiu no console, né? Era a melhor maneira que eu conseguia fazer, porque como criador de conteúdo eu não sou desenvolvedor com estúdio, eu não consigo ter acesso ao SDK dos consoles. Eu não consigo implementar nos consoles, né? Mas eu falei, deixa eu pegar esse do PC e vamos deixar visualmente gráfico próximo ao console. Para minha surpresa, a versão do Xbox Series S, quando a gente fez esse manejo, a gente teve que... Foi mó difícil de conseguir, mas ela tá rodando a 620p para estar idêntica visualmente e graficamente à do Series S. Aquele que tá no Matrix da Unreal Engine 5. Aí você vai falar, poxa, 620 e console bugado, que furada. O cara que comprou vai se ferrar. Só que é aí que tá também o lance da tecnologia. A UE5 tem temporal Super Resolution, que ela utiliza também nesse tech demo, que é basicamente tecnologia de upsampling, baseado em quadros do passado. Quando você faz isso 620 e sobe para 4K, ela fica bom visualmente. Não fica ruim. Não fica ruim. Lógico, se você for comparar com o PS5, é óbvio. Se eu for comparar com o Series X, é óbvio que está inferior. Mas para o usuário que vai ter a experiência, estamos falando da experiência, né? Jogo, software, usuário isolado. Não é todo mundo que vai ter um benchmark para fazer em casa, né? O cara tem os 3 consoles. Então o cara que tá tendo, ele vai ter uma experiência boa. Não vai ter uma experiência ruim. Então a tecnologia acaba corrigindo o desconforto que a própria tecnologia traz em algum ponto, né? Cara, tá aí DLSS que faz isso. Cara, não tinha mínima noção disso. O que me fez gerar uma pipocar aqui na minha cabeça a sua opinião sobre outro ponto, que agora acho que vai gerar intriga, hein? E sua visão... E sua visão do Nintendo Switch? Desse hardware... Então,
E já chegou no mercado um pouco defasado. Então, eu entendo o Switch, eu entendo exatamente a proposta dele, e a ideia da Nintendo é maravilhosa nesse sentido. Ela criou algo fora da curva, né? Até os outros portáteis, que nem o Steam Deck, chega, não vai conseguir bater de frente. A inovação por trás do Nintendo Switch, no propósito da diversão, mais casual e legal, acaba sendo, puta, ganhadora. Só que, porra, mano, 2023, pagar 70 euros, 70 dólares num Zelda para rodar 720p, não dá, Nintendo. Eu sinceramente, eu entendo a proposta dele e eu não estava esperando que a Nintendo vai lançar um 4K nativo com 800 milhões de VRAM. Não, nem isso. Mas que pelo menos alcance o 1440p. Né? A complexidade até dos jogos, e não, eu não gosto de falar isso porque parece que é simples, né? E o desenvolvimento é mais simples. Não, nada é simples em desenvolvimento, mas a complexidade de materiais, o material é aquilo que fica por cima da textura, né? Então, no jogo realista, que nem o Decalisto Protocol, você tenta pegar o material em cima da textura e transformar, por exemplo, uma borracha para ter o aspecto visual de borracha. Não é o propósito, principalmente dos exclusivos da Nintendo. Ele sempre trabalha com tom shading, aquela coisa mais flat, né? Lisa. E isso não é mais fácil, mas gera menor tempo de trabalho. Então, quer dizer, e consome menos computação. Então, é possível, sim, criar um hardware um pouco mais poderoso para dar uma experiência melhor para o usuário. Eu acho que, cara, o Nintendo Switch, eles... E é isso que a Nintendo sabe, talvez por isso que ela prorrogue tanto para tentar usufruir o máximo possível da arquitetura dela, da linha de produção dela, sem gerar novos custos. A Nintendo Switch se ampara muito no line-up da Nintendo, que é maravilhoso, né? Se tivesse um produto no mercado que conseguisse bater, mas trouxesse um line-up parecido, iria matar o Nintendo Switch, porque é uma descomposição. Lógico, isso não vai acontecer porque tem Mario, tem Zelda, tem Kirby, né? Tem Nintendo ali. E é isso que tá movendo ela. Mas eu acho, sinceramente, minha visão, eu sei que muita gente pode discordar e tal, eu acho que é um descaso com o próprio usuário. Manter um line-up, tem gente que quer ir além, né? Eu acho que eles lançam um hardware o ano que vem. Eu acredito que eles lançam um novo hardware. Sim, deve lançar. Não, porque se não lançar ano que vem, eu não sei. A gente vai pro Nintendo Switch. Pra esse ano eles ainda tem muita lenha pra queimar aí, tem muita carta pra jogar nesse campeonato, então eu acho que eles não vão gastar agora. Eu acho que a Nintendo representa muito o que tem acontecido muito com as empresas, né, que estão trabalhando nesse setor. Ela tá focando muito mais no entretenimento do que na tecnologia em si. Então ela tá focando em entretenimento, né? Então, tipo assim, vai lançar o Nintendo Switch? Não, vamos fazer um filme do Mario. Exato. Vai lançar o Nintendo Switch? Não, vamos criar um parque do Nintendo. Então são empresas que descobriram que suas IPs, suas obras viraram entretenimento mundial. Enquanto tá dando grana. Isso. Exatamente. Não dá pra xingar os caras. Eu não sei se no lugar deles, se eu tivesse ganhando dinheiro com isso, se eu não faria igual. Exato. Mas eu olhando como fã, assim, eu não sou um fã nintendista, mas como fã das obras e gosto de tecnologia, eu sinto que a Nintendo saiu um pouco do parque de evolução e inovação tecnológica. Ela perdeu um pouco esse status dela. Continua firme e forte no entretenimento para o público, mas ela perdeu bastante no páreo de inovação tecnológica. Isso é verdade. Meu querido, estamos chegando na reta final aqui desse nosso papo. Então, agora a gente vai entrar num quadro que chama Papo Rápido. Eu vou te fazer perguntas simples e diretas e você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ixi, a primeira coisa que vem na minha cabeça é quinta série. Não pode pensar. Público, não, tem que falar. Primeira coisa, mas fica calma. É a nossa maneira aqui do Bans Pod Nerd de fazer as pessoas conhecer a persona em si. Não só o produtor de conteúdo, mas a pessoa em si que tá por detrás. A parte que defama, né, o entrevistado, entendi. Vamos lá então. Como eu falei, não vale pensar e tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça, beleza? Então tá bom, bora lá então, ó. Um elogio. Oi. Beleza, valeu. É a primeira. Essa foi original. Eu não sou bom em afagos e animosidades. Essa foi 100% original. Mas tá valendo. Vamos bora lá. Um medo. Ficar lesado, assim, tipo, perder a minha capacidade de fazer as coisas.
Um sonho. Só eu levar o Detonando Geek ao máximo que eu puder levar, assim, tornar uma coisa realmente representativa. Oh, boa, essa curti. Um arrependimento. Arrependimento. Um ano da minha vida que eu trabalhava no setor corporativo, eu perdi um período da vida do meu filho. É um arrependimento. O que te motiva? Informação, ideias e animosidade. A tecnologia me motiva. A coisa que, tipo assim, o desconhecimento. Eu desconheço, eu preciso conhecer. É isso que me motiva. Boa. Uma referência de vida. Alan Turing, Boa de novo. pai da computação moderna. Um estilo musical. Rock. Também tô curtindo. Até agora fechou essas respostas. Vai lá, um hobby. Hobby, tô procurando. Eu tinha um que era games, eu virou trabalho. Ah, mas joga ainda, não joga? Jogo, lazer? mas não, por lazer, mas agora não dá pra diferenciar muito. Você fala, puta, aquele gráfico tá meio zoado. Já não é que nem era antes, eu assumo. Bora lá, um filme. Filme. Ah, mano, é muito filme, mano. Você que eu vou ter que pensar. Não, porque... um só, não vale. O que vem na De cabeça? Volta pro Futuro. Nossa, Ah, é o que veio agora. Boa, é o melhor Esse impossível. é bom, hein? E não me façam um Dr. Emmett remake Brown. dele, pelo amor de Deus. Deixa o clássico. Pô, Não deixa deixa. ali. Não mexa no Dr. Emmett Brown. Nossa, não deixa façam ali. isso. Bora lá, uma série de TV. Pode ser streaming Arquivo também, X. tá? Uma série. Arquivo X. Essa é ótima. Você viu que parece que vai ter novas. Não é novas temporadas, mas estão mexendo com a marca Arquivo X. Parece que vai ter novidades aí, viu? Ah, eu tenho até medo. Vamos ver no que é. Ainda não Daqui a pouco vem a Netflix e compra. Os direitos você fala, fudeu. Não, bate na madeira. Pera. Você assistiu Resident Evil? Não, bate na madeira de novo. Não sei do que você tá falando. Eu filtrei. Não, Aí vai aparecer um agente lá fazendo um no TikTok. não faz isso não. Bora lá. Ó, melhor, já que a gente falou de Netflix, qual, na sua opinião, o melhor aplicativo de streaming? Apple Plus. Boa. Melhor produção que tem. Aliás, recomendo. Eu não gosto de fazer propaganda de marca, nem tenho um iPhone. Mas, cara, também a não. produção, o nível de produção, direção técnica da Apple Plus Ótimo. tá em outro patamar, cara. Outro. Eu curto também. Só falta mais conteúdo, mas tá ótimo. Vamos lá. Praia, montanha ou fazenda? Nenhum dos três. Urbano. Apesar que eu moro na praia hoje. Eu moro no litoral. Como assim, Casa da não minha gosta? esposa. Odeio praia. Eu tô a 1 quilômetro da praia e não vou na praia. Não curto. Eu sou um cara urbano, mano. Eu gosto de prédio, poluição, motoboy, gente xingando as outras, passando por cima, desconhecido. Eu gosto curto. disso, cara. Eu sou bem urbano, mas a minha esposa ama isso aqui, então a gente tá aqui por ela. Que bom, boa parceria. Ó, a partir daqui é pra gerar treta. Bora. Marvel ou DC? DC, com certeza. Junto. Superman é muito melhor que tudo, mata todos da Marvel. É a Isso. treta, essa é clássica, aí começa. Ótimo, começa daí. Coloca nos comentários aí, ó. Quem acha que Superman mata todo mundo da Marvel? Entendeu? Inclusive aquela mulher, aquela She-Hulk, pô, nem vou falar. Vai lá, ó. Biscoito ou bolacha? Bolacha, eu sou de São Paulo, é claro que é bolacha. Bolacha. Inclusive, eu vi um doutor da USP falando uma vez na internet de bolacha, então eu já peguei e coloquei. A USP afirma que é bolacha. Eu criei essa fake news, tenho referência, porque um doutor da USP falou que é bolacha, então, cientificamente provado pela USP, que é de São Paulo, que é bolacha. Então, quem fala biscoito tá errado. Que ótimo, melhor resposta ever. Bora lá. PC ou videogame? PC. Apesar que eu tô mais no videogame agora, mas eu prefiro PC. Então já que você tá mais no videogame, Xbox ou PlayStation? Puta, essa é difícil, hein? Falei que é pra gerar treta. Se fosse lá... Ó, hoje eu tô num momento mais PlayStation. Lá atrás, eu tava no meu momento... Eu prefiro no hardware do Xbox, porque ele é mais potente. Mas os jogos da PlayStation dessa atual geração estão me empolgando mais. Por exemplo, meu jogo preferido é Horizon Forbidden West. Então, ultimamente, eu tô mais no PlayStation. Melhor game de todos os tempos?
Te Esse é peguei difícil, nessa. cara. Esse de todos os tempos. Na sua opinião. Agora, já sei. Vão me criticar, mano. Lá vem. Far Cry Ever. Eu sou viciado em Far Cry. Cara, eu também adoro. Far Eu Cry. adoro. É, Vaspo, pai, o Paganinha, depende- até o Primal. não importa se é bom ou ruim. Far Cry e Assassin's Creed, eu jogo. As duas franquias, eu jogo. Não importa se tá todo mundo odiando, eu jogo. Eu jogo, cara, que nem até eu joguei esse Far Cry 6 xingando. Mas eu xinguei até o fim a Ubisoft, mas eu fiz 100% do jogo. Não. Todas as side quests. Então, vamos lá, Mas me xingando. uma outra pergunta Tô em parecida, então. protesto. Quero ver que essa agora aqui é curiosidade até minha. É. Melhor console de todos os tempos. Todos os tempos. Eu não vou fazer uma escolha por tecnologia, eu vou fazer uma escolha por representatividade. PlayStation 2. Foi uma divisão de água para as pessoas. E eu gosto de tecnologias que tragam coisas para o público. O PlayStation 2 foi uma revolução em relação. Tudo bem que teve a pirataria que ajudou essa revolução, óbvio. Mas foi. Concordo com Mas você. foi uma revolução. Muita gente ainda estava nos 16 bits, 32 bits, Mega Drive e tal. Tudo bem que já tinha outros videogames, mas aqui no Brasil, principalmente na nossa cultura, o PlayStation 2 foi literalmente um divisor de águas. Colocou a galera no mundo do 3D de verdade. Por isso que eu considero ele. E agora a última pergunta. Essa, se você quiser pensar, tudo bem. O Detonando Geek é? O Detonando Geek é... O Detonando Geek é a minha vontade de trabalhar sempre com pesquisa de tecnologia. Infelizmente, no Brasil, apesar da minha profissão, da minha formação, é difícil você trabalhar como pesquisador nesse país e eu não conseguia. Eu não tenho uma estrutura, vamos dizer assim, sólida, familiar, para conseguir bancar muitos estudos para mim. Então, eu tive que fazer. E eu trabalhei no campo corporativo. E o Detonando Geek hoje, para mim, é uma realização de um sonho que eu tinha que trabalhar com pesquisa de desenvolvimento. Então, de uma certa forma, mesmo que pequenininha, não que o Detonando Geek vai criar uma pesquisa que vá mudar o mundo, mas dentro do meu mundo mudou bastante coisa. E é isso que importa, olha. É isso que importa. Meu querido Gotti, chegamos ao final aqui, mas antes de encerrar, eu dou o espaço aberto aqui para você. Quiser falar das suas redes sociais, fica à vontade, o espaço é seu. Quiser deixar um recado para quem estiver nos ouvindo, nos vendo aí pelo YouTube, fica à vontade, esses minutos finais é seu. Tá bom. Primeiro de tudo, agradecer toda a galera aí do podcast que tá ouvindo a gente, agradecer ao Bans aí pelo convite, a galera que tá vindo aqui, porque a gente vai também divulgar nas redes sociais, já aproveita e se inscreve, foi um bate-papo ótimo, tá? Convidar vocês para conhecer o canal Detonando Geek, o canal de tecnologia, de informação, também de games, para que vocês conheçam lá. A gente trabalha bastante, se empenha bastante para conseguir trazer um conteúdo mais alto nível possível para vocês com informação. A gente tem disponibilidade de ferramentas de desenvolvimento própria para fazer análise de jogos, sem uma análise ser enviesada, e eu espero que vocês gostem do conteúdo que vocês dedicarem lá. Só toma cuidado quem resolver me seguir no Twitter, porque meu Twitter é treteiro. Então, às vezes... Cara, eu vou lá ver agora, você me deixou curioso. Você pode... meu Twitter é treteiro. Às vezes eu bato umas de frente ali, que às vezes até acordo e falo, por que eu fiz isso, né? Mas já tá feito, não volta atrás, não. Então... Só tira meu Twitter. Se você gosta de treta, me segue no Twitter. Como que o pessoal te acha? Como tá no Twitter, nas suas redes sociais? Como que tá? Gotcose em tudo. Quem quiser procurar Gotcose em PSN, Xbox, Twitter, Facebook, Instagram, Gotcose em tudo, ou @Detonando Geek. @Gotcose, com 2 Z's e Y, ou, mais fácil, @Detonando Geek. No Detonando Geek você me acha também lá. Entendeu? Combinado, então, galera. Fica aí, dica, então, para você acompanhar o trabalho desse grande aqui que a gente conversou um pouquinho. Galera, eu preciso agradecer demais, além de vocês, o Gotti que tá aqui com a gente, que foi esse papo aqui que se deixasse, acho que ia muito, muito longe, porque o negócio tava rendendo aqui. Vira 4 horas, eu falo demais, mano. O negócio tava rendendo muito, eu gosto quando é assim, então, Gotti, obrigado da sua presença, foi realmente um tremendo prazer receber alguém aqui que com tanta propriedade para falar e para, logicamente, mostrar pra galera aí que dá para alcançar
coisa sem precisar ter algum tipo de viés. Então, obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez aí, cara, e sucesso para vocês aí, a galera que tá ouvindo. Galera, e antes da gente encerrar, novamente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe e curta o vídeo. Nos avalie também nos agregadores de podcast e nos sigam nas redes sociais, @BansPodNerd. Do mais, eu e o Gotti vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.